Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, para honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã na sua presença. O Senhor é bem-vindo aqui e sempre será, todos os dias. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus esteja sobre todos nós nessa manhã, nos dando a direção, nos trazendo o caminho, nos trazendo a direção por onde os nossos pés devem caminhar, por onde as nossas mãos devem seguir o trabalho. Amém? Em nome de Jesus. Que a unção da sabedoria, a unção de cura venha sobre nós. Que todo medo caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que toda ansiedade seja levada no sopro poderoso do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Louvo a Deus pela presença de cada um de vocês. Louvo a Deus por esse ministério que tem edificado tanto a nossa vida e nos tem trazido logo pela manhã a presença e o amor de Deus, né? Sobre nós, vem trazendo a paz, os pensamentos direcionados. Amém? Em nome de Jesus. Ontem nós tivemos um momento maravilhoso de oração. Ontem à noite, no ministério, o Espírito Santo direcionou a oração totalmente. Um tempo de oração, do início ao fim. Nós estamos estudando os princípios, né? Cada terça-feira é um princípio, até completar os 12 que nós devemos seguir para que a nossa vida já ganhe uma direção diferente. Mas ontem o Espírito Santo pediu oração, do início ao fim. O inimigo tem lutado com todas as forças para oprimir nós mulheres, porque nós somos a chama acesa dentro do nosso lar. E foi muito lindo ontem, foi maravilhoso a presença do Espírito Santo. Amém? Hoje nós vamos ler. Eu convido vocês, antes de falar da leitura, que podem e desejam um tempo mais no silêncio, no secreto com o Senhor, a participarem. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de 2 Timóteo. Vamos orar para começar? Bom dia, Janaína, bom dia, Luzia, Dilma, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós nos apresentamos diante do Senhor. Pedimos a sua bênção, Pai, para esse dia de hoje. Nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração rendido e te pedimos, fique junto de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. Nada tem valor na nossa vida se o Senhor não estiver junto de nós. Vem, Espírito Santo. Toma o seu lugar na nossa vida, seu lugar de honra na nossa casa. Dai-nos o discernimento espiritual que precisamos para discernir, para nos proteger. Em nome de Jesus nós pedimos. Eu apresento ao Senhor esse ministério, declaro que ele é do Senhor. E o seu Espírito Santo, meu Pai, tem toda a liberdade de agir nesse ministério.
Traz para cada uma de nós resposta das nossas orações, a paz para o dia de hoje. Dai-nos, Senhor, poderio de voz, autoridade no nome santo de Jesus para expulsar demônios, repreender flechas contrárias, Senhor Deus, ao teu governo. Que o teu Espírito, Pai, possa nos fortalecer e que a tua palavra viva dessa manhã alimente o nosso espírito de maneira com a necessidade de cada um de nós. É isso que eu oro e te peço, Senhor Deus, nessa manhã, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Bom dia, Cirlei, Mi, Nilce, Eva. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir na palavra de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos ler o capítulo 2, 2 Timóteo. E aqui Paulo continua encorajando a todos. Ele leva a carta até Timóteo e Timóteo faz o seu papel de ministro, de discípulo, de servo de Deus, né? Paulo falou no capítulo anterior sobre reacender o dom, não ter medo e ser fiel à vocação, ser fiel ao dom que Deus concedeu, né? Como eu disse, como ontem a palavra falou com a gente, cuide do dom que Deus te deu, reacenda, não deixe apagar, busque a presença. Foi isso que o apóstolo Paulo trouxe ontem. E hoje ele ensina como nos manter firme no campo de batalha, como treinar novos líderes, como plantar a semente no coração de outras pessoas para que essas pessoas continuem fazendo ali o ID, levando a palavra também ao coração de outros, e como suportar as lutas do Evangelho com sabedoria e constância, porque nós precisamos ter constância, nós precisamos falar com o Senhor todos os dias, nós precisamos desse tempo com o nosso Pai. É uma carta de formação ministerial, capítulo 2, e cada versículo é um conselho de ouro para quem serve a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ler então, o versículo 1 diz assim: E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Já logo aqui nós vimos que Paulo inicia com um chamado à força espiritual. Mas ele não diz fortifica-te em ti mesmo, e sim na graça. É isso que ele fala, ou seja, na dependência de Cristo. Quando nós vivemos na graça, nós vivemos na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? A graça é a fonte da nossa força. Nunca se esqueça disso. A graça é aquilo que nos sustenta, é o que nos fortalece, tá bom? Não vem do esforço humano, não. Vem do Senhor Jesus. Então, a nossa força espiritual vem da graça e não da performance. A dependência nossa de Jesus é o segredo da constância da nossa vida com o Pai, tá bom? Versículo 2 diz assim: Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados dos homens de confiança que sejam capazes de ensinar aos outros. Então, Paulo ensina o princípio da multiplicação espiritual aqui. E nós estamos aprendendo isso hoje. O princípio da multiplicação espiritual. Ele discipulou Timóteo, que deve discipular outros, que ensinarão mais pessoas. Então, nós aprendemos aqui e nós ensinaremos outros e outros ensinarão outros. Amém? Olha como é lindo o Evangelho, o caminho que nós devemos seguir na presença, na obediência, na base da verdade do Evangelho.
Então aqui nós vemos que é um modelo de transmissão da verdade. É um momento de que nós levamos a verdade do Evangelho, o que garante a continuidade dele, a continuidade do Evangelho, que é a verdade, que é a palavra viva, que é o alimento do Espírito, tá bom? O verdadeiro ministro não é aquele que acumula seguidores ou acumula conhecimento, não, mas é aquele que forma outras pessoas para que continuem levando a palavra, tá bom? Versículo 3 diz assim: como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Paulo compara aqui o servo de Deus a um soldado, e nós somos soldados de Cristo. Alguém que enfrenta a dor, que tem disciplina e que também é resistente, porque a verdade nos acompanha. Então, o bom soldado é aquele que permanece fiel, mesmo ferido. É aquele que leva amor mesmo estando chorando por dentro. É aquele que abraça, precisando ser abraçado. Porque nós sabemos quem é o nosso comandante. O nosso comandante é Cristo. Ele que é o nosso comandante. E ele nunca perdeu nenhuma batalha. Por isso nós devemos continuar firmes, confiantes em tudo o que ele é capaz de fazer por cada um de nós. O ministério é uma guerra espiritual. Viver a verdade da palavra é uma guerra espiritual. E quem quer vencer precisa aceitar o sofrimento como parte do processo. Na verdade, entendam o que eu vou falar. De todos os lados há um sofrimento. A diferença é que sofrer pelo Evangelho nos leva a viver na glória, na vida eterna. E o sofrimento que o mundo traz para quem não caminha com Cristo é um sofrimento que vive de engano em engano. Um engano que hoje vai viver um prazer que passa e assim as pessoas vão se iludindo cada vez mais. Tá bom? Que vocês tenham essa consciência, em nome de Jesus. E que nós possamos, diante de coisas que nós estamos vendo, buscar a presença cada vez mais do Espírito Santo. Vocês já devem ter visto correr o que o nosso país recebeu de presente da China. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso no mundo espiritual tem um peso muito grande. Muito grande. E nós devemos buscar como chamas acesas do nosso lar, como mulheres, como colunas firmes, cada dia mais, cada hora mais, cada tempo mais. São muitos os portais que estão vindo para serem abertos pela força das trevas. Em nome de Jesus, o meu coração chega a apertar. Busquem o Senhor. Não se desviem, não se distraiam. Em nome de Jesus, não se distraiam. Busque a presença do Senhor. Vai chorando, vai sangrando. Você é um soldado, nós somos soldados de Cristo. Nós não podemos parar, não é hora de parar. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Quem quer vencer precisa aceitar todos os processos para que a gente chegue onde o nosso coração e o nosso espírito busca estar, que é na presença do Senhor. Amém? Versículo 4 diz assim: pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Olha como isso é verdadeiro. Entendem como a Bíblia é o nosso manual de vida? Tudo o que ela diz é a verdade que nós vivemos. Pessoas que nunca tiveram oportunidade de estudar o Evangelho, quando estudam com seus 40 anos, a partir dos 30, enfim, ela vê que a verdade de tudo que ela viveu nesses anos anteriores
Tá aqui, ó. E é verdade, um soldado que serve o exército, ele quer agradar o comandante, ele quer ser o melhor soldado. E por que nós não seremos os melhores soldados para Cristo? Entende? Obrigada, Jesus. Que os anjos de guerra do Senhor nosso Deus, de fogo, anjos serafins de fogo, esteja ao redor da sua casa, minha irmã, em nome de Jesus, blindando e protegendo. Em nome de Jesus, nós vamos levantar uma oração a proteger as nossas casas. Em nome de Jesus, vou fazer um portal de oração para que a gente possa interceder. Amém? Em nome de Jesus. Então a palavra de Deus aqui diz que o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante. O soldado não se distrai com assuntos civis. É isso que a palavra de Deus diz. Então, se um soldado não se distrai com os assuntos civis, nós também não devemos nos distrair com as coisas do mundo. Paulo mostra que quem serve Cristo deve ter foco, desprendimento, deve ter prioridade espiritual, prioridade das coisas do Senhor, com os olhos no reino. Não se pode servir ao reino e ao mundo ao mesmo tempo, não tem como, não dá, não cabe. O santo não se mistura com o profano, nunca se misturará. Nós precisamos ter os olhos bem abertos para isso. A distração é inimiga da nossa missão. E quem quer agradar a Cristo precisa viver com foco no propósito. Olha o versículo 5. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Olha aí uma outra verdade sendo dita. Agora vem a metáfora do atleta. Ele fala de disciplina, de regras. Um atleta, se ele quer vencer e receber medalhas, ele tem que cumprir rigorosamente cada regra da competição. Então, há uma disciplina, não é verdade? Então, não basta correr, é preciso correr segundo as regras. Ou seja, nós precisamos viver segundo as regras de Deus. O que o Senhor pede, me busca. Não se desvie, não se distraia. Busque a minha presença. Você sabe o que precisa ser feito. Se afaste do pecado. Então a fidelidade, a verdade, importa mais do que a velocidade do ministério. Entendem? Não se preocupem com o tempo do ministério, se preocupem em levar o evangelho na sua excelência, na verdade, na sua totalidade da verdade. Em nome de Jesus. Deus não recompensa o talento, mas a obediência. Como você está caminhando? O prêmio que nós buscamos e que nós estamos vendo que vale para todas as outras coisas é para quem corre no caminho certo e não apenas para quem corre rápido. Tá bom? Olha como nós estamos sendo mexidas hoje, chacoalhadas, né? Para a verdade. Versículo 6 diz assim: e o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. A terceira figura é o lavrador, o agricultor. Ele planta, rega e espera com paciência. Planta, rega e espera com paciência. Paulo mostra que o servo fiel também colherá, primeiro espiritualmente, depois eternamente. Paulo mostra que o servo fiel colherá, primeiro espiritualmente, depois eternamente. Entende? É assim. Glória a Deus. O ministério é um plantio, minhas irmãs e meus irmãos. O ministério é um plantio. Quem persevera no trabalho duro da fé será o primeiro a provar da colheita. E eu desejo em nome de Jesus que nós sejamos os primeiros
provar da colheita. Olha o que diz o versículo 7. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Paulo mostra aqui, Deus acompanha. Paulo mostra aqui que a revelação vem pela meditação, pela busca, pela reflexão. Então, reflita, ore, analise tudo à sua volta. Em nome de Jesus, o Espírito Santo dá o discernimento a todos aqueles que pedem. O Espírito Santo dá o discernimento a todos aqueles que pensam e buscam com o coração aberto. Nós precisamos buscar com o coração aberto a presença em espírito e em verdade. Nós devemos pedir ao Pai. A sabedoria não vem da pressa. A sabedoria vem da reflexão espiritual, quando nós nos permitimos ser guiadas pelo Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 8 diz assim: lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Paulo aponta o centro de tudo aqui na nossa vida. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro da nossa vida. É nele que nós devemos buscar o nosso refúgio, a nossa força, a direção. Nós devemos clamar por ele, para que ele haja com poder sobre a nossa vida. Então aqui Paulo une as duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as duas naturezas de Cristo? A natureza humana, descendente de Davi, e a natureza divina, ressuscitado dentre os mortos. Então é um lembrete que o apóstolo Paulo traz. Nunca perca Cristo do centro do ministério. Jesus é o centro. Tudo deve ser vivido em volta dele. Ele é tudo que nós temos. Amém? Em nome de Jesus. O Evangelho não é sobre nós, nunca será sobre nós, nunca será sobre o homem, mas sim sobre Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. A pregação deve sempre manter o foco no Cristo vivo e reinante, porque Ele é o Rei, Ele reina. Em nome de Jesus. Versículo 9 diz assim: e é por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Mesmo preso, Paulo declara que a palavra é livre, e é uma verdade. A prisão física não impediu Paulo de continuar levando o Evangelho. Nada te impede de fazer o Evangelho. Hoje existe as redes sociais que você pode usar para levar uma palavra para alguém. Existe uma chamada de vídeo que você pode fazer para uma pessoa distante e orar junto com ela. Não é verdade? Existem tantos meios. Eu não posso sair de casa, mas você tem um telefone de fácil acesso que você pode reunir pessoas em uma chamada de vídeo. O WhatsApp hoje permite chamadas de vídeo com várias pessoas, onde vocês podem orar, estudar a palavra. Nós podemos fazer coisas com outras pessoas, estando distante de corpo, como Paulo preso aqui, continuando levando o Evangelho, mas unidos de coração e em espírito, colocando Jesus no centro de todas as coisas. Não espere palco para levar o Evangelho. Eu nunca esperei palco, eu nunca esperei púlpito para levar o Evangelho. Nós não precisamos disso. Nós precisamos olhar as pessoas ao nosso redor e sentir a necessidade de cada uma delas.
e levar a palavra, que é a verdade que dá força a todos nós. O corpo do apóstolo estava algemado, mas o evangelho continuava sendo espalhado. Ele entende que nenhuma prisão física pode conter a missão espiritual, e é isso que nós precisamos entender. O servo, ele pode ser limitado, mas a mensagem nunca será. As correntes humanas não prendem a voz de Deus. Não existe corrente humana capaz de prender a voz de Deus. O versículo 10, Paulo sofre por amor aos eleitos, é isso que ele diz. Os que ainda serão alcançados. Ele entende o preço do ministério e aceita o propósito. Essa é a verdade que traz nas Escrituras para nós. O foco do apóstolo Paulo é ver outros salvos, e esse deve ser o nosso foco, e não preservar o próprio conforto. Não. Para que aprender tanto e se manter no teu conforto? Para que se encher da palavra e manter o vaso cheio sem transbordar em outros? Isso não tem valor. Nós precisamos levar o valor, o amor às pessoas, transbordar aquilo que nós recebemos. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro líder, ele sofre com sentido, suporta tudo por amor às almas, ele busca almas para Jesus. Porque assim como eu fui salva um dia, eu desejo que mais pessoas sejam salvas. Assim como você foi salvo um dia, o seu coração deseja salvar outras pessoas através da verdade, levar que pessoas também sejam salvas, que os olhos de outras pessoas também sejam abertos para a verdade do Evangelho, para a vida verdadeira. Versículo 11 diz assim: esse ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Olha como isso mexe no nosso coração. Um dos hinos mais belos da igreja primitiva. Ele fala da aliança entre sofrimento e glória. É isso que o apóstolo Paulo traz aqui. Morrer com Cristo, morrer para o ego e para o pecado. É isso que significa. Quando ele diz aqui que se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Morremos com Cristo, o que significa isso? Vou repetir mais uma vez. Morrer para o ego, morrer para o pecado. Cristo vive em você. Vive longe do pecado. Nada é para o teu benefício. Tudo é por amor a Jesus. Perseverar, reinar com Ele. Negar. Se nós o negarmos, Ele também nos negará, não é? Negar a Cristo é perder a comunhão com Ele. É perder a oportunidade de vivermos com Ele. Pense nisso. Não negue Jesus. Busque a presença de Jesus na sua vida de todo o teu coração. Que toda a dureza do teu coração caia por terra em nome de Jesus. Que você sinta o amor de Cristo sobre a sua vida. Entenda que Jesus é fiel. Ele permanecerá fiel, mesmo quando você falhar. Porque a natureza de Cristo não muda e nunca mudará. A fidelidade de Jesus é a nossa âncora, é a nossa força. Busque Jesus. Que todo orgulho caia por terra da tua vida em nome de Jesus. Não vale a pena viver no orgulho. O orgulho não nos leva a nenhum caminho de paz, pelo contrário. O orgulho só traz perturbação, porque é uma grande porta para Satanás agir na nossa vida. Não permita que o orgulho seja maior do que o amor de Deus na sua vida. Entenda que nós podemos cair sim,
porque somos pecadores, somos errantes, nós podemos cair, mas nós também podemos nos levantar e pedir perdão, como nós fazemos todos os dias. E se cairmos, Jesus continua sendo fiel com cada um de nós. Porque se nós caímos, nós nos levantamos e pedimos perdão e declaramos o nosso arrependimento, e declarando o nosso arrependimento de todo o nosso coração, ali está o Senhor Jesus, fala: vem, vamos de novo, vamos caminhar mais um pouco, vamos seguir mais adiante. Olha o versículo 14, o que diz, vai falar sobre um trabalhador aprovado. Diz assim: recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. O meu versículo 14 está grifado aqui. Entende que, olha só, recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Paulo alerta contra discussões teológicas sem edificação. Não é para ficar discutindo o Evangelho. O Evangelho é amor. Não é para discutir, é para levar a verdade em amor, na essência do amor de Cristo. Falar da Bíblia sem amor gera divisão e não crescimento. Nós devemos falar da palavra com amor, para que quem está ouvindo seja edificado. Entende? O foco deve ser sempre uma vida transformadora e não debates intermináveis. O servo maduro, ele escolhe edificar ao invés de discutir. Então não fique falando as verdades da Bíblia como forma de discussão, porque não é isso. A palavra, a verdade do Evangelho deve ser levada para que outras pessoas sejam transformadas e edificadas. Não é na força da sua voz. Quem convence é o Espírito Santo. Nós levamos a palavra com amor, somente isso. Olha o que diz o versículo 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Então esse é um dos versículos mais conhecidos. Paulo chama Timóteo a ser um obreiro aprovado. É isso que nós estamos lendo aqui. Não apenas ativo, mas também aprovado. A palavra diz: manejar bem, faça tudo possível para que um trabalhador não se envergonhe do seu trabalho. Significa interprete de maneira correta. Significa interpretar da maneira correta, com responsabilidade e com reverência. Faça tudo com excelência na sua vida. Sirva a todos com amor, da melhor forma que você puder. Não basta citar a palavra. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não basta você só falar da palavra. É preciso entender o que você está falando. É preciso viver a palavra e aplicar a palavra com sabedoria. Não adianta você falar assim, você tem que amar o teu próximo, mas você não ama, você não consegue acolher a todos. Então qual é o exemplo que você está dando? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Faça, fale e viva. Você fala, você tem que viver o que você fala e fazer o que você fala. É isso que ele diz aqui. O versículo 16 diz assim: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Paulo denuncia falsos mestres que distorcem a doutrina. Ele cita falsos mestres que distorcem a palavra, porque eles pregavam a ressurreição. Eles pregavam que a ressurreição já havia ocorrido, e isso não era verdade. Foi um erro grave
que minava a fé do povo. Então ele usava a imagem de uma gangrena, que é uma heresia que se espalha e corrói. É isso que ele fala, né? Ó, no versículo 17. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão É dessa forma, ter um coração humilde, quebrantado, caminhar em verdade, fazer o bem. Procure entender, conheça mais Jesus e você terá uma vida como ele teve, como ele caminhou, como ele fez. Por isso nós devemos em tudo sempre perguntar o que Jesus faria, como ele se comportaria, o que ele responderia, como ele reagiria nessa situação. Em tudo. Amém? Olha o versículo 20. Numa grande casa não existem somente vasilhas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo o que é bom. Glória a Deus por essa palavra. Paulo compara a igreja a uma grande casa.
com tipos diferentes de vasos. Entendam essa palavra. A diferença não está no material, mas no uso. Entende? Glória a Deus. A diferença não está no material, mas no uso de cada vasilha. Quem se purifica se torna vaso de honra, pronto para ser usado. Por que quem se purifica? Em que sentido ele trouxe essa palavra? Veja bem, as vasilhas de ouro e de prata passaram pelo processo do fogo de purificação, não é verdade? Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor, o seu nome todo sempre. O ouro tem que passar pelo processo do fogo para chegar no seu estado de ouro. Não é? Para se tornar uma vasilha. É isso que essa palavra diz. Quem se purifica se torna um vaso de honra. Queira ser um vaso de honra, útil, pronto para ser usado por Deus em momentos especiais, em todo o tempo. Santificação é o requisito para a utilidade no reino. Deus não usa vasos sujos, mas os que se deixam limpar. Deus não usa vaso sujo, mas Ele usa os que se permitem ser limpos, os que permitem estar limpos, longe da sujeira, longe do pecado. Entende o que a palavra nos traz? Olha o versículo 22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Paulo não manda resistir, ele manda fugir das paixões. Fuja das paixões, isso é, dos desejos e dos impulsos destrutivos. Fuja de tudo aquilo que destrói a tua vida. Ao mesmo tempo, ele manda seguir as virtudes. Quais são as virtudes? Justiça, fé, amor e paz. Glória a Deus. Como não amar o Evangelho? Como não amar Jesus? Tudo que nós precisamos entender e viver está aqui, ó. Está aqui. É só nós nos alimentarmos. Toda a nossa confiança está na palavra de Deus. Não tem outro caminho, não existe outra verdade. A santidade é duplação na nossa vida. Fugir do pecado e correr para Deus. Você foge do pecado e corre para Deus. Se afasta do pecado e vai para Deus. A santidade é uma duplação na nossa vida. Ela nos dá duas bênçãos poderosas, viver longe do que é errado e viver na presença do Pai. Olha o versículo 23. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Vamos grifar? Esse meu não está grifado. Olha aqui, o Evangelho está pedindo. Não sou eu que estou falando, não é o seu cônjuge, não é o colega de trabalho, é a palavra. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Então, não perca o seu tempo discutindo coisas sem valor. Se está sobrando um tempinho, vai ler a palavra, vai se alimentar do alimento vivo que o teu espírito precisa para viver longe do pecado, que é o Evangelho. Está sobrando tempo? Vai buscar a presença, ora mais, busca mais o Senhor. Versículo 24. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. O que é voltar ao perfeito juízo?
É abrir os olhos para a verdade, entender que a tua vida tá toda quebrada porque você tá sendo instrumento na mão do diabo. Você tá deixando o diabo fazer a festa na tua vida e te destruir. Destruir a tua vida. Que forma? Como? Você deve estar perguntando. Ah, que jeito? Que jeito? Vou te falar. Destruir a tua vida financeira, te levando ao impulso de compras, te levar à destruição do teu corpo, fazendo com que você tenha vícios que destroem o teu corpo, como, por exemplo, comer demais. É o espírito da glutonaria que te traz, que você come de uma forma desordenada, trazendo uma sobrecarga de alimentos para o teu corpo, trazendo ali um desgaste desnecessário de todo o seu sistema digestivo, de fígado, rins, pâncreas, intestino, tudo funciona sem parar, sem parar. Aí você ganha peso, dói os joelhos, fica cansado, uma fadiga, tudo é prejuízo para o corpo. O vício da bebida a mesma coisa, o vício do cigarro a mesma coisa. Tudo é o caminho da destruição. O diabo usa tudo para destruir a vida de quem abre as portas para ele operar. E a palavra de Deus está dizendo, a vontade de Deus, nosso Pai, é fazer com que todos voltem ao juízo perfeito. Acorda, é isso que a palavra diz. Desperta, homem que dorme, mulher que dorme. Acorda, tá comendo desse tanto para quê? Tá bebendo por causa de quê? Se a Bíblia diz que a bebida é para os miseráveis, esquecer a vida de miséria que leva. A bebida levava os reis a fazer coisas que envergonhassem eles depois. A bebida só faz isso. E o cigarro só acaba com os seus pulmões, prejudica todo o seu corpo. Ah, não está acontecendo nada agora. Ah, tudo bem, você está novo, mas espera aí, daqui uns anos você vai ver o que vai te acontecer. É muito alto o preço do pecado. É muito alto. Eu desejo em nome de Jesus que os seus olhos se abram para isso, para você entender que não vale a pena. Custa muito caro servir o diabo. Custa caro demais viver no pecado. É muito alto o valor, te custa principalmente perder a tua salvação. Os que continuam na cegueira espiritual perdem a salvação. Então que sejamos nós vasos úteis nas mãos do Senhor, a levar a palavra com amor e não de maneira a discutir, entende? Nós não devemos ficar discutindo com as pessoas, nós devemos levar a palavra em forma de amor a outros. Amém, minha irmã. É muito oportuno mesmo o versículo 24, porque nós, como servos do Senhor, não devemos andar brigando, devemos tratar todos com educação, sermos educados, respeitar, sermos pacientes. É isso que o Evangelho pede, seja paciente. Aí eu estou orando para pedir paciência para Deus e aí Ele manda situações que me testam a minha paciência no extremo. É assim. Não vai vir uma porçãozinha assim, paciência, não é assim não. Vai vir situações difíceis para que a nossa paciência seja moldada ali naquela situação. Entende? É sobre isso. Então que os nossos olhos se abram verdadeiramente. Com tudo aquilo que a gente pede, está pedindo paciência, vai vir situação que vai te espremer. Para você falar isso não vai me abalar. Eu vou buscar estratégias para sair dessa situação. Vai vir uma situação difícil porque a pessoa está te alfinetando. Isso não vai me abalar. Jesus vai me dar a direção. Por que essa pessoa está me alfinetando? O que ela precisa? De atenção? De amor? Então eu vou dar isso para ela. Aí a pessoa me alfineta.
Aí eu posso ir lá pegar um copo de água para ela, fazer um café. Eu trouxe um café para você. Ai, que isso? Por que isso agora? Você nunca fez isso? Não é assim que a pessoa reage quando ela é cheia de ataques para você? Você fala, não, não é nada, é que eu tava ali, eu senti vontade, aceito o café, é de coração. Vamos começar a quebrar o mal com o bem, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa só precisa ser abraçada porque ela nunca recebeu o amor de quem ela esperava receber. Entende o que é ter os olhos de Cristo? A pessoa, às vezes ela cresceu esperando um abraço de uma mãe, um abraço de um pai, um ombro amigo para chorar e nunca teve, então ela fica atacando você, porque você é quem está na frente dela. Então leve o amor para essa pessoa. Seja você o vaso útil nas mãos do Senhor. Nós devemos ser pacífico, didático, paciente. A correção, ela deve ser feita com mansidão, esperando arrependimento e não humilhação. A autoridade espiritual se manifesta em mansidão e não em debate. Não debatam o Evangelho, não debatam o Evangelho. O Evangelho é amor, é mansidão. Seja manso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O objetivo do ensino e da correção é libertar os cativos espirituais. Quantas pessoas estão vivendo num cativeiro espiritual, oprimidos pelos demônios? E nós precisamos libertar essas pessoas desses cativeiros. É isso. A gente não é para ficar apedrejando a pessoa dentro do cativeiro. Não é para fazer isso. É para libertar eles com a palavra em amor, mansa. O erro e o pecado são armadilhas de Satanás, mas o arrependimento rompe todas essas armadilhas. Então nós devemos levar a palavra de forma que a pessoa venha se arrepender dos erros, para que corrompa, para que tudo isso se rompa, para que haja um romper na vida dessa pessoa, assim como um dia houve na sua. A verdade liberta. A verdade liberta e o servo de Deus é instrumento de libertação. Então você é instrumento de libertação nas mãos do Senhor e não de condenação. Nós não somos o juiz. Juiz é Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então nós somos os soldados que temos uma vida de disciplina com foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso centro. E por isso nós não vamos nos distrair. E nós vamos lutar com fidelidade todos os processos que nós precisamos passar. Lembra do atleta? O atleta precisa das regras, participar da corrida com obediência das regras para que a vitória venha. A vitória vem pela fidelidade e não pela pressa. Amém? Obrigada, Jesus. Da mesma forma, o lavrador trabalhou com paciência, plantou, preparou a terra, plantou, regou e colheu. Planta com fé e colhe com perseverança. Esse é o nosso propósito. E o vaso? Santidade e pureza representa o vaso, purificado para uso nobre. Deseje ser o vaso purificado para que você seja usado nos dias especiais, em lugares especiais. Pessoas que Deus coloca na sua vida para que você os liberte através da palavra e do amor, da verdade do Evangelho. O obreiro que vive com responsabilidade mediante a palavra, maneja bem a verdade, a verdade. E evita contendas. Evite contendas. O Evangelho não é para ser discutido, ele é para ser vivido e colocado com amor na vida das pessoas. Então não se envolva com as distrações desse mundo. Mantenha o foco no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso comandante. Amém?
E a vitória sempre vem da fidelidade, da nossa fidelidade à palavra, e não de atalhos, e muito menos de popularidade. E os frutos do teu ministério virão, mas só depois do suor e da espera fiel. Nós colheremos os frutos na eternidade, na glória de ter a presença do Senhor Jesus. Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Deixa Deus te usar. Mas requer santidade para que Ele te use, que é uma limpeza espiritual que precede unção. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. A palavra é espada na tua mão. Quando nós colocamos as armaduras de Efésios, você não segura a espada do Espírito? A espada é a palavra. É a palavra em verdade, em autoridade. Passa a espada de fogo. Rompe todo o laço do inimigo da tua vida. Busque uma vida de santidade, em nome de Jesus. E a palavra, sendo espada, deve ser manejada com precisão, amor e verdade. Nunca se esqueça disso. O servo maduro sabe quando se calar. Se cale diante de uma afronta. Chame os anjos do Senhor para apacentar o ambiente, para na hora certa você falar com amor e com verdade. O servo maduro, ele sabe quando se calar, ele prefere transformar vidas do que vencer argumentos. Transforme vidas, esse é o teu foco, não vencer argumentos. Nós não estamos aqui para isso. Corrigir com mansidão as pessoas abre portas para o arrependimento delas, e isso traz restauração na vida delas. Esse é o nosso objetivo. Esse capítulo, ele é um manual para nós que somos servos e desejamos ser servos aprovados. Paulo mostra que o verdadeiro ministro, ele é forte na graça, fiel na verdade, puro no coração e perseverante na missão. Aleluia. O versículo 15 diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Glória a Deus. E assim nós terminamos. Em outra tradução, resumido, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Não se envergonhe daquilo que você faz. Faça de tudo com excelência. Faça tudo ao Senhor. No seu trabalho, sirva a todos com amor e verdade. Tudo que nós fazemos bem feito a outros, nós estamos fazendo ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque em tudo o Senhor fala direto no nosso coração, porque a verdade nos confronta. A verdade nos confronta, mas ela nos transforma e nos edifica de uma maneira avassaladora. Amém? Em nome de Jesus. Eu desejo que a palavra de hoje te fortaleça ainda mais. Que a palavra de hoje venha de uma maneira a te posicionar ainda mais, a colocar no teu coração a mansidão, trazer a alegria de viver na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para terminar? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, todos os dias.
Feche os seus olhos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu agradeço ao Senhor por tanta verdade, por tanto amor, pela paz que nós sentimos agora, porque o Senhor nos corrige com amor, a Tua verdade nos constrange, a verdade e o amor do Senhor para a nossa vida nos faz pensar antes de fazermos todas as coisas, para que todas as nossas ações e atitudes sejam firmadas de maneira a agradar o Senhor. Entendemos na Tua palavra de hoje que nós devemos respeitar a todos, tratar todos com educação, amá-los, e nós aprendemos que agradar somente ao Senhor, que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor. Sela, Senhor Deus, a nossa vida com o sangue do Cordeiro ainda mais nesse dia de hoje. Que o nosso coração seja manso a conversar com todos que precisam se arrepender dos seus pecados para serem salvos, libertos de cativeiros e terem suas vidas transformadas. Eu peço ao Senhor que nesse dia coloque um anjo do Senhor, um anjo querubim de proteção, ao lado de cada um dos que estão aqui agora, a protegê-los durante todo esse dia de hoje. Que seja um dia, Senhor, de novos desafios, que os nossos olhos vejam aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e que as pessoas que se aproximarem de nós, o nosso espírito esteja sensível a entender o que o Senhor está nos pedindo, qual é a transformação, qual é a palavra, o que o Senhor deseja que a nossa boca fale. Usa-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos que somos vasos e queremos ser muito usados pelo Senhor. Queremos ser o vaso que passou pelo processo de purificação. Ajuda-nos, Senhor. Todas as vezes que o pecado se aproximar de nós, nos constranja com o Teu amor. Nós te damos essa autoridade, Senhor Deus. Te damos essa liberdade, Pai. Abrimos as portas do nosso coração para que o Senhor nos constranja com o Teu amor, com a Tua presença, para que o pecado fique longe de nós. Nós queremos nos afastar de todo o pecado, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, meu Pai, uma nova armadura nessa manhã. Uma armadura envolvida no fogo do Teu Espírito Santo. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus. Declaro que a nossa vida está blindada e protegida pelo Senhor nesse dia. Todos os nossos passos serão firmes na verdade. E nós te buscaremos, Pai, hoje mais do que ontem. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Aumenta, Senhor, a nossa fome e sede da Tua presença. Que o nosso coração queime pela Tua presença cada dia mais, em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor a nossa casa, todas as dificuldades, Senhor Deus, que cada um tem enfrentado, nós colocamos aqui agora diante do Teu altar nessa oração. Queremos viver com Jesus, queremos viver a verdade. Somos dependentes do Senhor e nós estamos aqui reunidos para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado todos os dias. É isso que nós declaramos e nós te pedimos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Louvado seja o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Um dia transbordante da presença do Senhor. Ontem o estudo foi feito no meu Instagram. Eu entrei em live e eu não me atentei que eu não estava no Instagram do ministério. Então quem não encontrou, tá lá no meu Instagram pessoal, tá bom? Apesar de que eu compartilhei nos stories ontem, né? Mas quem tiver um pouco perdido, tá lá. Então eu vou deixar gravado aqui porque alguém pode assistir depois, né? E não saber. Amém? Em nome de Jesus. E nós vamos levantar um tempo de oração, tá bom? No ministério. Eu vou chamar vocês. Vou chamar pelo grupo do WhatsApp. Vou fazer uma chamada também nos stories. Para quem que estiver disposto e disponível no horário, para que a gente possa entrar e naquele momento compartilhar de um momento de oração, tá bom? Em nome de Jesus. A oração é o nosso momento de conversar com o Senhor. Não é sobre palavras bonitas, não é sobre isso. É falar o que o nosso coração está gerando, aquilo que nós estamos buscando no Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, a sua casa, os seus negócios, em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, em nome de Jesus.